alguém cantando longe, longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir, alguém cantando uma canção e a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que pra ninguém, a voz de alguém quando vem do coração de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado e nem perdão, onde não há pecado e nem perdão. Se inscreve no canal, curte e compartilha, tá? Minhas tatuagens involuntárias eu as criei com o tempo. Primeiro pelo rosto, depois pelo corpo. Na paciência do pouco a pouco. Foi assim. Acontece comigo, de repente, num abrir e fechar do olho, o espanto. A surpresa do que já se sabe e a convivência incorpora sem dar por conta. E num gesto
o ensaio de pressionar as mãos nas faces, levando-as em direção às orelhas, ao ponto que o espelho responde: ficou bom, não é? Por fim concluo: espelho não é fotografia, não paralisa o gesto. Ah, minhas rugas! Por eu ter passado por um momento muito difícil na minha infância, eu acho que, além de passar um momento difícil, eu era muito focado no futebol. Então, acho que nada me atrapalhou. Eu só queria saber de futebol, não queria saber em trabalhar em outra área. Eu também não conseguia também. Na escola também eu não ia muito bem, vamos dizer assim. Para vocês terem noção, eu reprovei em artes. E era meu tio, na época era meu tio que dava aula para mim. E aí, e aí eu falei, não vou fazer nada, ele é meu tio, ele vai me passar, né? E aí chegou o final do ano, ele me reprovou. Mas
Esse é o meu melhor amigo, o meu boneco. Mas eu me pergunto, até quando? Quando ele deixará de ser o meu melhor amigo e se tornará o meu escravo? Eu me questiono se eu serei capaz de quebrar a herança da família. Será que eu terei prazer como eles têm? De vender, maltratar, barganhar às suas custas? Eu hoje me pergunto, por que o meu melhor amigo de infância se torna escravo do meu povo branco?
Olá, gente. Eu sou o Mitchell Bratton e eu vou falar aqui um pouquinho sobre a obra que eu decidi mandar para a exposição do ciclo de conversas, né? É um autorretrato simples e a maneira como eu gosto de trabalhar o autorretrato é como eu gosto de imaginar as diferentes visualidades que um corpo, especificamente o meu corpo, toma de acordo com as novas experiências, novas vivências e que acontecem comigo e como essas experiências refletem, né, como essas coisas me moldam. Eu acho interessante expressar isso de uma maneira mais visual. E aqui eu fui muito inspirado em umas árvores que tem lá na UERJ, que no início do ano eu estava fazendo um curso, estava fazendo um curso de umas áreas de arte do quais ainda não conhecia tão bem, para abranger um pouco mais meu conhecimento em relação às artes e também estava já me confrontando com algumas ideias de que eu iria ter que tomar algumas escolhas difíceis, né? Várias coisas iriam mudar e tal. Então eu acabei fazendo esse autorretrato ou preenchendo com rachura, que eu acho que dá uma vivacidade, dá uma ideia de movimento, dá uma ideia de trânsito. E eu sinto que realmente era uma coisa de. Era uma questão que eram ideias em trânsito, né? Com que eu estava. Então, achei esse autorretrato muito pertinente, né? E uma ideia que eu gosto muito nela é que, apesar de ter cada galho retorcido, né? Cada um mais ou menos sendo uma ideia, um direcionamento de um pensamento diferente, cada uma é viva, né? Cada galho é vivo, cada galho é cheio de potência para criar novos galhos, novos caminhos, e tudo isso podendo ainda gerir folhas, né? Então, cada galho podendo gerir folhas em potencial. Então, é isso. Fico muito feliz de poder ter feito essa obra do qual me orgulho, ainda mais que não pude realizar a obra ouvindo um pouco, né? Que eu ainda fui preenchendo enquanto eu ouvia alguma das conversas lá do ciclo. Então é isso. Muito obrigado pelo espaço. Tchau, tchau.
Salve, grandioso rei Aljas. Vim de terras muito distantes do Olimpo para servir a vós com a proposta de limpar o vosso estábulo. Se me permitir, em troca poderia me conceder um 10º de seu rebanho. Ó, caro Hércules, aceito sua proposta e conceder-lhe um 10º de meu rebanho, se você limpar meu estábulo em um dia. Aceito, grandioso rei Aljas. Por Zeus, como posso tornar isso possível? Nem com toda a minha força consigo limpar tudo aquilo em um dia. Tenho de pensar em uma solução inteligente. Eureka! Preciso de água. Vou pedir ajuda a Poseidon para trazer água do mar e limpar os estábulos. Salve Poseidon, o sustentáculo da terra, Deus da negra cabeleira, Deus marinho que sustém o Hélicon e Égis. Ajude-me a limpar os estábulos do nobre rei Aljas, e em troca compartilharei metade da recompensa. Salve Hércules, poderoso filho de Zeus. Concordo em ajudar na limpeza dos estábulos do nobre rei, mas em troca da metade de tua recompensa para usar em meus sacrifícios. Para isso, enviarei meu caranguejo gigante que te ajudará a cumprir a limpeza dos estábulos. Meu amigo caranguejo, conto com sua ajuda para cavar um túnel até os estábulos do rei. Você deve cavar uma parte começando da praia e eu a outra vindo dos estábulos. Ao final, nos encontraremos no meio do caminho e depois Poseidon fará inundar o túnel. Poseidon, grande deus marinho do mar imenso, por favor, mande-me uma onda gigante para inundar o túnel e completar a minha tarefa. Salve, rei Aljas. Solicito minha recompensa por limpar os estábulos em um dia, como prometido. Eu não fiz acordo nenhum com você e não lhe darei recompensa alguma. Onde está a sua honra, rei Aljas? Não me provoques, criatura infeliz. Não vou dar-te recompensa alguma. Como o rei nega a Hércules sua justa recompensa, o herói furioso decide ir em busca de aliados para lutar contra o rei Aljas e seus guerreiros. Hércules consegue reunir um exército e todos se colocam em ordem e avançam contra o rei e seus guerreiros. O herói vai de encontro ao seu inimigo e os dois se enfrentam em uma luta sangrenta. Ao fim do confronto, Hércules sai vitorioso, exibindo a cabeça de rei Aljas na ponta da lança. A batalha termina com a rendição do exército do rei. Sou Gilmar Ramon, tenho formação na área de Ciências Biológicas e Artes Visuais. Me considero educador, artista e ambientalista. Dentro da minha produção artística, uma das coisas que eu desenvolvo é a problematização ambiental. É pensar como que a gente está provocando degradação sobre o nosso meio ambiente. Durante a pandemia, neste ano de 2020, tive que sair do Rio de Janeiro, onde eu estava morando meus últimos anos, e retornar para o meu lugar de origem no Brasil Central, especificamente o estado de Goiás. Trabalhei em uma série de 3 trabalhos artísticos, a série chamada #SOS. Para cada um desses trabalhos, eu escolhi um bioma para representar: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Porque esses biomas foram os que mais foram atingidos pelas queimadas no presente ano. O que eu fiz? Utilizei o pano de prato para poder estabelecer uma comunicação com o artesanato local aqui,
que as pessoas utilizam muito pano de prato para realizar pintura. Então eu peguei esse pano de prato, embaixo do pano de prato, cada um deles escrevi com uma coloração de advertência, no caso aqui especificamente vermelho, hashtag SOS Amazônia, SOS Cerrado e SOS Pantanal. A imagem eu trabalhei somente nas cores do preto e branco e fazendo passagens de cinzas. Todas elas têm a vegetação representada e a fumaça, o fogo, a queimada em si sobre esse bioma, para poder representar a vegetação desses 3 biomas e ao mesmo tempo essa interferência que tanto ocasionou e ocasiona historicamente problemas socioambientais no nosso país e que reverbera no mundo. Antes do jantar, hein, Júpiter? Por que será que a gente pensou? Todas as coisas dormem? Será que as pessoas também dormem? São tantas perguntas! Ele fica no céu. Menina, ele colocou o arco-íris no céu. Azul e o sol? Mas o que ele é? Mamãe? O sol atravessa a gente. Então o raio de luz do sol atravessa as gotinhas e forma as cores?
Olá galera, tudo bem? Estamos de volta para mais uma história e hoje eu estou muito feliz porque nós vamos contar umas histórias bem antigas no tempo do vovô e no tempo da vovó. Afinal, essa semana a gente comemora o dia dos vovôs e das vovós. Eu sou o Léo Rodrigues, o Andarilho. Então, dá logo o seu like, o seu joinha e se inscreve no canal, porque hoje eu quero contar uma história bem legal. Mas para começar, a gente precisa do nosso bom e velho pano mágico. Com o nosso pano mágico, todo mundo já sabe, a gente pode ir para qualquer lugar. E eu adoro ir para lugares muito bonitos. Mas nós vamos para uma mata com muitos sons. Sons de coruja, sons de grilo, cri, 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 até sons de lobo. Essa mata vivia muito escura. E nessa mata vivia muitos bichos nessa escuridão. Mas tinha um bichinho que vivia iluminando tudo. A gente vai contar a história do vagalume e da serpente. Essa história vai falar de alguém que às vezes quer apagar um pouco a luz das outras pessoas. Vai ser uma coisa muito interessante. Fiquem até o final para vocês descobrirem. Porque nessa mata, que era muito escura, não dava quase para ninguém ver nada. De repente, existia aquele bichinho que tem uma luz muito brilhante, que a gente vê lá no meio da floresta. Quase ninguém mais vê isso na cidade, né? A gente só vê isso às vezes na mata. É o vagalume. Aquele vagalume lindo ia brilhando em toda a mata. A gente via a luz dele, piscando em todos os lugares. Por mais que ele fosse pequenininho, a luz dele iluminava aquela mata que estava muito escura. Ele iluminava todos os lugares. Foi quando uma serpente que ia passando por aí começou a se preparar para dar o bote. O vagalume ia para um lado, a serpente dava um bote. O vagalume ia para outro lado, a serpente dava outro bote. O vagalume começou a perceber que aquela serpente não ficava quieta, ia para onde ele ia. O vagalume então perguntou: "Nossa, mas eu sou assim tão magrinho, dona serpente, será que a senhora vai querer me comer mesmo dando o seu bote?" A serpente então olhou: "Eu não consigo parar de olhar para sua luz. Toda vida que eu vejo você brilhando, eu quero dar o bote." O vagalume então voou bem para longe da dona serpente, que ele não queria se meter em confusões, não é mesmo? Mas essa história, sabe o que foi que ela me mostrou? Que às vezes, quando a gente começa a brilhar muito no meio de uma mata escura, tem sempre alguém querendo dar aquele bote. Dona Serpente nem estava com fome, mas a luz do vagalume iluminava os olhos dela. Eu escutei há muito tempo atrás. Acho até que foi um vovô que me contou. Essa história pode ser contada muitas e muitas vezes. Contem para quem vocês conhecerem, para que a gente consiga fazer esse mundo brilhar cada vez mais. É o desejo do Andarilho. Então, dá logo o seu like e se inscreve no canal, que eu quero continuar contando muitas e muitas histórias para vocês. Um beijo, pessoal! No dia 10 de julho, um bom vento do Nordeste conduziu-nos até o interior do porto do Rio de Janeiro, onde lançamos âncora. Nossos 2 superiores foram à cidade travar conhecimento com os habitantes e tentar conseguir uma casa. Fomos obrigados a passar a noite a bordo. Aqui não é como na França, não há albergues nem quartos de aluguel. Perde-se um bom tempo para se conseguir uma casa, sobretudo quando não se é conhecido no lugar. O Rio de Janeiro não é grande. Isso, porém, não se deve à falta de espaço.
Na parte traseira da cidade há um prado bastante agradável, rodeado por montanhas. Apesar de crescido em condomínio de casas da classe média baixa iguaçuana e de vivenciar de forma ampla o espaço da rua, com brincadeiras tradicionais e interações permanentes com as demais crianças dentro de um espaço quase familiar, limitado pelas grades que nos diferenciavam do lado de fora, encarar o espaço da cidade como o meu foi um processo de anos. Recentemente, enquanto andava pela Avenida Presidente Vargas, depois de alguns anos refletindo conscientemente os lugares que ocupo nas ruas e na cidade, senti o afeto que tanto nutro por essas ruas centrais de forma quase palpável. Por serem caminho, são parte da construção da minha história, em sentidos objetivos ao me ligar às pessoas, à faculdade, aos destinos, e abstratos, ao me permitirem vivenciar a mim mesma de novas formas. Mas senti, contudo, e ao mesmo tempo, o peso de percorrê-las. Voltar sozinha para a central, às 10 horas da noite, sendo mulher, é experiência que apenas vivenciando se pode dimensionar, não só os receios, mas a necessidade de vir tão longe de me graduar. Rio, eu te amo e eu te odeio. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Violência. Qualidade do que é violento. Ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra. Ato violento. Exercício injusto ou discricionário, ilegal, de força ou de poder. Força súbita que se faz sentir com intensidade. Fúria, veemência. Constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem. Coação. Cerceamento da justiça e do direito. Coação. Opressão. Tirania. Dignidade. Qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor,
honra, autoridade, nobreza. Modo de alguém proceder ou se apresentar que inspira respeito, solenidade, gravidade, brio, distinção. Respeito aos próprios sentimentos, valores, amor próprio. Mais do que uma lei, a existência dos carros exclusivos às mulheres é uma questão de respeito. Quando dois trens estão juntos, formando um trem de 8 carros, o carro feminino mais distante do maquinista assédio é crime e você não está sozinha. Denuncie através dos telefones 190, Polícia Militar, 197, Polícia Civil, 180, Atendimento à Mulher ou 0800 282 0119. Memória. Termo geral que designa as possibilidades, condições e os limites da fixação da experiência. Faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e modificações sofridas pelo organismo com a possibilidade de reproduzir a ação que as provocou. Aquilo que se preserva para não se esquecer. Monumento erigido para celebrar feito ou pessoa memorável. Ação constante de selecionar o que importa em detrimento do que se deve esquecer. Escolhas. Oh sim, as ruas têm alma. Há as ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, ruas sem história. Ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira. Ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, snobs, aristocráticas. Ruas amorosas, covardes, que ficam sem pinga de sangue. Há ruas oradoras, ruas do Mirim, o Largo do Capim, que assim foi sempre, o Largo de São Francisco, ruas de clama alegria burguesa, que parecem sorrir com honestidade. Nas grandes cidades, a rua passa a criar seu tipo, a plasmar o moral de seus habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos, costumes, hábitos, modos, opiniões políticas.